Sejam bem-vindos ao NP AgroCast, o nosso canal de entrevistas em vídeo do NP Agro. Hoje, terça-feira, dia 29 de julho, nós estamos começando aqui essa conversa de hoje às 10h37 da manhã. Temos o prazer de receber Reginaldo Minaré. Reginaldo Minaré é diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos, a ABBINS. E hoje ele vai conversar um pouco com a gente sobre esse evento crescente aqui no Brasil e principalmente sobre as regulamentações que ainda precisam ser definidas para que a gente possa pavimentar o terreno para que esse crescimento continue. Bom dia, Reginaldo Minaré, tudo bem? Bom dia, Fernando. Tudo ótimo. Grato pelo convite. Maravilha, muito obrigado por ter feito. Fala um pouquinho sobre a entidade primeiro, Minaré, por favor. Quem é a Associação Brasileira de Bioinsumos? Quem ela representa? Olha, a associação ela representa indústrias brasileiras que atuam na área de produção de bioinsumos, tanto para uso próprio quanto para o fornecimento de insumos para os agricultores que produzem os seus bioinsumos para uso próprio. E também os agricultores. Nós temos uma parceria com o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, desde a criação da ABBINS, 2021, e a gente trabalha em conjunto, tanto indústria quanto agricultores, né? Então, esse é um diferencial da associação, né, que defende todos os modelos de negócios vinculados aos bioinsumos. A produção industrial de produtos prontos para uso, a produção de inóculos e fornecimento de meios de cultura para os agricultores que optaram por produzir os bioinsumos para uso próprio, né? E também o uso de comunidades de micro-organismos coletadas nas propriedades dos agricultores, e que isso já é uma prática de longa data, né? Então, a ABBINS é isso, é uma representação de indústrias e de agricultores defendendo os modelos de negócios que consolidaram, né, no Brasil, gravitando aí ao redor dos bioinsumos e micro-organismos em geral. Maravilha. Bom, os bioinsumos, a gente tem visto um crescimento exponencial da adoção de bioinsumos aqui pelos produtores brasileiros nos últimos anos. Esse crescimento, a gente volta e meia trata desse crescimento aqui no NP AgroCast. É um crescimento muito associado ao ganho de eficiência dos produtos nos últimos anos, né? Quer dizer, eu acho que não há a menor dúvida sobre esse ganho de eficiência. Paralelamente, a gente tem uma perda de eficiência de insumos químicos para determinados tratamentos ali de pragas e doenças. Então, quer dizer, também abre espaço muito para os bioinsumos. Mas eu acho que uma das questões básicas aí também que explicam esse crescimento muito acelerado da adoção de bioinsumos pelos produtores brasileiros é o ganho de eficiência. Muito bem, durante esses últimos anos, Minaré, a gente acompanhou esse crescimento ao mesmo tempo em que as discussões sobre a regulamentação do uso de bioinsumos no Brasil também foram se desenrolando. Uma das frentes que vocês acompanham muito bem é justamente sobre essas regulamentações. Temos uma lei relativamente nova de bioinsumos, né? Uma lei aprovada no fim do ano passado, não é isso? Mas Exato. uma lei que ainda precisa, de um decreto para regulamentá-la, para que não sobre dúvidas sobre o que pode e sobre o que não pode fazer. Qual é o estágio dessas discussões, Minaré? Como é que vocês estão acompanhando? Há pontos de preocupação? Não há? As coisas estão transcorrendo bem? E qual é o cronograma aí para que a gente tenha esse decreto e tenha as últimas dúvidas que restam aí sanadas, para que essa produção de bioinsumos possa se desenvolver de uma maneira segura aqui no Brasil? Fernando, nós temos realmente uma nova lei, né, de bioinsumos que efetivamente ela representa um momento disruptivo no que diz respeito à regulamentação dos bioinsumos. Até então, os bioinsumos eles eram regulamentados, né, por diversas leis, né? Então, eles estavam dentro da estrutura dos agrotóxicos, da lei dos agrotóxicos,
Eles estavam dentro da estrutura da Lei de Fertilizantes Químicos e da Lei de Produtos Veterinários. O que essa nova lei fez foi trazer tudo para dentro de uma lei. Então, aos bioinsumos não se aplica mais a lei de agrotóxicos, nem a lei de fertilizantes químicos e nem a lei de produtos veterinários. Todos os bioinsumos serão registrados dentro de uma lei própria. Esse é um ponto. A lei ela foi disruptiva no campo normativo, mas na prática agrícola, né, o uso de bioinsumos já vinha de longa data. Né? Inclusive, o decreto que permitiu aos agricultores produzir bioinsumos para uso próprio, ele é de 2009. Então, já tem 15 anos que os agricultores estão produzindo também os seus bioinsumos para uso próprio. A indústria sempre pôde produzir e os agricultores, de forma regulada, já produz desde 2009. Produz com eficiência agronômica, porque continuam produzindo, ou seja, se usa um ano e usa outro, é sinal de que está funcionando. Né? E também com segurança, porque nós não temos registro de problemas com o uso de bioinsumos, né? Nem o industrial, nem o produzido para uso próprio. Então, esse é o quadro que nós temos. A lei foi publicada em dezembro, o Ministério da Agricultura constituiu um grupo de trabalho para construir uma proposta de decreto. Esse grupo já está trabalhando e tem até o final de novembro para apresentar uma sugestão de texto de decreto regulamentando aqueles pontos que a lei, né, exige que sejam regulamentados. Então, tá bom o andamento. Desculpa te cortar. E entre os principais pontos que precisam ser regulamentados, que vão estar incluídos, então, no decreto, quais você destacaria? Olha, o registro de instituições, né, de empresas que vão produzir os bioinsumos, o registro dos produtos, né, porque tem um novo segmento de produto que ainda não estava regulamentado devidamente, que é o segmento de inóculos. Né? Então, você tem os inóculos, os inóculos são produtos que a empresa vai registrar e o agricultor pode comprar para multiplicar em sua propriedade. Então, essa regulamentação é uma novidade na literatura normativa brasileira. Tem também o cadastro das biofábricas, né, que os agricultores que produzem bioinsumos para uso próprio precisarão fazer o cadastro, né? Não é um registro, não é um pedido, não, é um cadastro, né, que será automático na página do Ministério da Agricultura, para que o Ministério saiba o que está sendo feito, né, e onde está sendo feito, né, e que possa ir lá fiscalizar para ver se está sendo feito da forma adequada. E também a regra para compartilhar esses cadastros, né, com os estados, porque os estados serão os agentes fiscalizadores. Mas eles poderão, a lei já prevê que os estados, para não ter retrabalho, né, de fazer os cadastros nos estados, que o Ministério da Agricultura compartilhe isso com os estados-membros. Então, são pontos interessantes aí que a regulamentação vai trabalhar. Um outro ponto, e que aí não estará no decreto, vai ser uma norma própria, são as instituições de boas práticas agrícolas aí para a produção de bioinsumos para uso próprio. Essas instruções de boas práticas, né, o agricultor que produz bioinsumos para uso próprio terá que seguir, né, e isso será publicado pelo Ministério da Agricultura também. Perfeito. Então, são pontos importantes. Sem dúvida. E nós estamos falando de uma gama muito grande de produtos, né? Quer dizer,
são diferentes formulações, são diferentes produtos, quer dizer, são produtos adaptados a realidades particulares, né, quer dizer, de clima, enfim, de questões de solo, etc, etc. Então, é uma gama grande de produtos. O Ministério da Agricultura, na tua opinião, ele tá preparado, ele tem estrutura para fazer uma fiscalização, enfim, eficiente, depois que essas regras todas estiverem definidas, inclusive em relação às boas práticas agrícolas para o uso de bioinsumos, quer dizer, nós vamos ter uma estrutura de fiscalização eficiente, na sua opinião? Ah, não tenha dúvida. O Ministério da Agricultura, ele e também as secretarias de estados, eles já fiscalizam a produção e uso de agrotóxico ao longo de décadas, né? E os bioinsumos são tem muito menos risco do que os agrotóxicos. Então, nesse ponto, o Ministério da Agricultura está bem equipado, nós não enxergamos nenhuma dificuldade, né, para essa fiscalização. E numa fiscalização como essa, Minaré, quais são os principais pontos de atenção? Quer dizer, claro que os produtos estão cada vez mais eficientes e ninguém duvida disso, mas sempre um problema ou outro pode acontecer. Quais são os principais problemas que acontecem hoje, por exemplo, numa produção de bioinsumos on-farm? Olha, sendo feito de forma adequada, e principalmente com higiene, né, nós não temos relatos de problemas, né, que mereçam assim, um destaque. Nós temos, por exemplo, você tem algumas dificuldades de organizar o vocabulário aplicado a um determinado segmento de tecnologia. Por exemplo, muita gente traz esse vocabulário, né, dos químicos, né, falando de contaminantes. A gente vê alguns pesquisadores, às vezes, utilizando esse nome de contaminantes para qualquer micro-organismo que está junto na fermentação e que não é o micro-organismo alvo da fermentação. Né? Tá. É um equívoco, porque você não pode ter a lógica dos químicos aplicado à lógica dos bioinsumos. Né? Os contaminantes, o Ministério da Agricultura já tem uma portaria que estabelece quais são, né? E são basicamente produtos patógenos para os seres humanos, né? Que são perigosos. Então, esse precisa ter o cuidado de não tê-lo. Mas tem vários outros micro-organismos que participam da fermentação, que estão presentes na fermentação, tanto na fermentação de produtos industriais, quanto de produtos on-farm, que não são patogênicos, não interferem na qualidade do produto. Então, tem essa necessidade de adequação de vocabulário, né? E fazer uma fiscalização dentro dessa perspectiva. Né? Você vai estar mais dentro do universo da funcionalidade dos micro-organismos, né? E não da reação química propriamente dita. Né? Então, isso é importante. Mas percebemos que já tem essa maturidade dentro dos órgãos públicos, né, de diferenciar, né, o que efetivamente é uma contaminação daquilo que é um micro-organismo não alvo, né, que está dentro da fermentação, seja ela industrial ou on-farm. Né? Então, são detalhes que precisam ser refinados. Né? Na produção on-farm, né, a gente já tem vários países no mundo produzindo, né? Você tem produção on-farm nos Estados Unidos, no México, na Áustria, na Inglaterra, no Japão, na Coreia do Sul, né? Na Nova Zelândia. E, basicamente, o principal elemento é a higiene, né? Você tem um material, né, um fermentador que suporte uma higienização, né? Você tem um ambiente fechado para evitar, né, presença de animais ou pessoas não
aptas, né, a trabalhar naquele meio, usar uma água de boa qualidade, né, para fazer a fermentação. Uhum. A lei de bioinsumos aprovada, ela tomou o cuidado de fechar um pouco o escopo, né, de busca de inóculos por parte do agricultor, né? A lei permite que o agricultor busque os seus inóculos em bancos de germoplasmas credenciados e inóculos ofertados pelas indústrias. Isso faz com que você tenha uma qualidade de matéria-prima para utilizar na multiplicação on-farm com um certo nível de qualidade, né, que isso ajuda muito. Aí você vai usar o material de meio de cultura e a água, né, com qualidade. Então, você tendo uma boa matéria-prima, uma boa água, né, e um espaço higienizado ali para você trabalhar, não temos nenhuma dificuldade, nenhum risco tanto para o agricultor, quanto para a produção em si, quanto para os consumidores. Né? Perfeito, perfeito. Bom, a associação estima que hoje que mais ou menos 10% da área plantada total aqui do Brasil já utilize bioinsumos, não? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Essa conta, às vezes, Fernando, não, ela não é uma conta que dá para fazer assim de uma forma muito estanque, né? Porque, por exemplo, você tem a soja praticamente a totalidade da soja utiliza bioinsumos, que Uhum. são os inoculantes. Né? É um Tá. grande sucesso, né, na cultura da soja o uso de inoculantes. Ele substitui aí os fertilizantes nitrogenados. Tá. Então, você tem quase a totalidade da soja utilizando bioinsumos, mas utiliza outros insumos químicos também. Então, Sim. nem sempre você tem uma, uma possibilidade de dizer, olha, tem X%, né? Varia muito de acordo com a cultura e com o estágio que o agricultor está, né, nessa transição de Uhum. químico para biológico. Né? Mas, no Uhum. geral, assim, é aproximadamente isso, 10, 12%, né? Com tendência de crescimento aí para os próximos anos. Aproximadamente uns 30, 35% de produção on-farm, né? Uhum. Que foi praticamente de onde surgiu o maior interesse dos agricultores, né? Uhum. O start, né, para a adoção dos bioinsumos veio muito do on-farm, né? E principalmente pela redução de custo de produção, né? Então, inicialmente, esse era o grande foco, né? Sem dúvida. Sem E dúvida. realmente Agora, permite, né, uma redução. uhum. Sim? Não, a gente viu esse crescimento dos bioinsumos muito associado também, né? Quer dizer, ao uso integrado com insumos químicos, né? Quer dizer, a gente viu vários casos ali de insumos químicos perdendo um pouco de eficiência para um determinado objetivo, e insumos biológicos sendo adotados, integrados a esses químicos para recuperar a eficiência do tratamento, vai? É, é, agora, com o ganho de eficiência dos biológicos, né? Dos bioinsumos, que é um ganho cada vez maior, o futuro ele vai continuar a ser, na tua opinião, Minaré, um futuro de uso integrado entre bioinsumos e químicos, ou cada vez mais a gente vai ver bioinsumos sozinhos, digamos assim, no controle de determinadas pragas e doenças aqui no Brasil? Olha, Fernando, nós acreditamos que o consórcio ele vai permanecer. Ele vai, Uhum. né, o químico, o biológico não será assim disruptivo de forma absoluta para os químicos, né? Mas Uhum. certamente a redução será bastante ampla, né? Nós acreditamos que no futuro a agricultura regenerativa ela praticamente será a agricultura convencional, né? Tá. Então, esse uso dos bioinsumos certamente ele ganhará um potencial grande, tanto com os micro-organismos, os macro-organismos, os extratos, né, de plantas, né? Tudo isso vai trazer uma nova forma de fazer agricultura, né?
Uhum, Porque uhum, vários estudos já demonstram que o uso muito intensivo, né, tanto de fertilizantes químicos quanto de pesticidas, né, de agrotóxicos, né, está criando um empobrecimento do solo no que diz respeito à matéria orgânica, principalmente a matéria orgânica viva do solo, né? E você ter um uhum, solo empobrecido, né, não é interessante para o agricultor, não é interessante para a sociedade de uma forma geral, né? Então, você trabalhar com uma agricultura que procure regenerar o solo, que procure melhorar a qualidade do solo, né, incorporando a ele uhum, mais material orgânico, vivo e morto, né, uhum, é importante, né? Tem estudos na Califórnia que já identificaram, principalmente da Universidade da Califórnia, né, que já uhum, identificaram que a agricultura regenerativa está ofertando produtos, né, inclusive com melhor qualidade nutricional, né? Então, uhum, tudo isso, né, precisa ser melhor estudado, precisa ser melhor observado, né, para que você tenha cada vez mais uma agricultura um pouco mais eficiente em todos os sentidos, né? uhum, Eficiente no controle de custo, eficiente na melhoria da qualidade do solo, melhoria na biodiversidade, tanto abaixo como acima do solo, né? Por exemplo, os uhum, polinizadores, né? Então, esse caminho de uma agricultura mais amistosa com o meio ambiente, de uma agricultura que, de repente, passe a produzir alimentos, grãos, verduras, frutas com melhor qualidade nutricional, né? Isso tudo é ganho para o agricultor, é ganho para a sociedade e fomenta a inovação industrial, né? A inovação empresarial, né, Fernando? A gente fala uhum, muito de inovação de produtos, né? Mas a uhum, inovação empresarial ela é muito importante, né? E os uhum. bioinsumos trouxe isso. Não, perfeito. E a gente vê vários grupos, né, importantes, grupos nacionais, grupos estrangeiros aqui ligados ao agro, com projetos e programas de agricultura regenerativa já nesses últimos anos, com resultados positivos. São projetos crescentes, né, são projetos que vão sendo ampliados, enfim. Então, de fato, a agricultura regenerativa já é uma realidade no Brasil e a tendência é que ela siga avançando. De fato, você falou uma coisa interessante, né? Quer dizer, a agricultura regenerativa em algum momento vai ser a agricultura convencional, vai ser a agricultura normal que a gente está acostumado a ter, né? Exato. Nós trabalhamos com essa perspectiva, né? E temos assim, uma parceria de apoio com o pessoal dos remineralizadores, né? A gente está em todos os eventos, né, no qual participamos, né, a gente chama a atenção das universidades, né, tanto na área de agronomia quanto na área de biologia, né, para que Uhum, façam uma revisão, né, se necessária, dos seus currículos, né, para incluir, né, um pouco mais de horas aulas da temática de biológicos, né, em sua grade curricular, né. A gente está sempre fazendo esse apelo, né, às universidades para que faça isso, porque até então, grande parte das universidades tinha uma carga horária muito maior voltada para o uso dos químicos do que para os biológicos, né? E perfeito. a biologia, às vezes, não se preocupava muito com a produção agrícola, né? E agora um biólogo, ele é tão importante quanto um agrônomo dentro de um universo de produção de bioinsumos, por exemplo, dentro da propriedade, né? Nós Uhum, temos, por exemplo, empresas, né, associadas à BINS que têm, observa assim, geram mais de 400 empregos indiretos, né, espalhados pelas fazendas onde tem a produção on-farm, e uhum, muitas mulheres biólogas trabalhando, né, nessa produção de bioinsumos nas propriedades agrícolas, né? Então você gera emprego especializado fora dos grandes centros também, né? uhum, uhum, Então, isso é interessante, porque a produção de bioinsumos, ela tem uma vocação regional, né? Também, né? Isso é interessante, principalmente a produção farm, né? Aí você tem o uso de remineralizadores, né? Que é o pó de rocha, né? Que também é um insumo que o Brasil tem com abundância, né? E que pode ajudar a reduzir muito o fertilizante químico, né? E o consórcio desses remineralizadores com os micro-organismos, né, tem um impacto muito positivo no solo e para a cultura, né? Então,
são segmentos até reconhecidos dentro do Plano Nacional de Fertilizantes, né, como cadeias emergentes, né? E a gente está Perfeito. trabalhando com todo esse pessoal aí para fortalecer essas cadeias emergentes e essa agricultura nova, né, que os agricultores brasileiros estão fazendo. Né? Muito bem, quer dizer, então muito mais do que um período de atualização, de regulamentação, né, de criação, de consolidação de uma regulamentação, para que a gente possa ter o uso desses bioinsumos cada vez em maior escala no Brasil, nós estamos diante da formação de uma nova geração, né, digamos assim, né, quer dizer, de agrônomos, de biólogos, de produtores, enfim, todo mundo se voltando cada vez mais para a adoção de bioinsumos. E quem nos ajudou hoje a entender essa realidade foi Reginaldo Minaré. Reginaldo Minaré é diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos, a ABINS, esteve aqui conosco hoje no NP Agrocast. E eu agradeço muito sua presença, Minaré. Muito obrigado, viu? Grato, Fernando. Um abraço a todos que nos acompanharam aí nesse diálogo. Maravilha, nós vamos ter essa entrevista à disposição aqui no nosso site, no npagro.com.br, no YouTube, nas nossas mídias sociais, enfim, todos os canais aí para que a gente possa acompanhar a entrevista com o Minaré. Muito obrigado, obrigado pela atenção de todos, um grande abraço.